A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Como todos já sabem, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das nossas escolas bíblicas dominical da CPAD. Nós estamos caminhando para o final do trimestre, a nossa lição é a lição de número 12. E antes então de eu entrar em cada tópico, você que é a primeira vez que está nos assistindo, acesse ali o nosso canal, que é o AD Belém Pim da MBD. Faça ali a sua inscrição e ative o sino de notificação. E você que já tem nos acompanhado, então continue a assistir os nossos vídeos e a compartilhar as nossas postagens. Lição de número 12, com o título Quando Deus se revela ao homem. O nosso textuário está em Jó, no capítulo 40 e o verso 6, e vai nos relatar o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática, ela vai nos falar o seguinte, que mesmo transcendente, distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 38, do verso 1 ao 4, o capítulo 39, do verso 1 ao 6, o capítulo 40, do verso 15 ao 18, o verso 24 também, e o capítulo 41, do verso 1 ao verso de número 3. O objetivo geral da lição é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Os objetivos específicos são três. O primeiro é ensinar que Deus se revela ao homem. O segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E o terceiro é acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Bom, eu quero fazer uma introdução breve aqui para então entrarmos nos tópicos e subtópicos da nossa lição. A palavra-chave dessa lição é revelar. E revelar quer dizer mostrar-se ou deixar-se ver como de fato é. E também revelar quer dizer manifestar-se. Então o propósito da nossa lição é compreender que por mais que o homem busque a Deus, por mais que nós busquemos ao Senhor, todavia é Ele que se apresenta e se faz conhecido entre os homens, né? Então, fazendo então dele um Deus relacional com a sua criação. Então, o foco todo é esse, né? Todas as demais lições que nós já passamos, foi visto que a visão que se tinha naquele período era de que Deus estava distante do homem, de modo algum iria se relacionar ou se aproximar, no caso de Jó, que na visão dos seus amigos estava em pecado e por isso ele estava passando por aquela condição tão difícil da sua vida naquele momento. Então, Deus ele é um Deus relacional com a sua criação. Então, por mais que ele esteja nos altos céus, na sua morada divina, e ele sempre vai estar próximo dos homens, né? Não que Deus só habite nesse ambiente celestial. Deus está em todos os lugares, em todo lugar, né? Os judeus, enquanto o templo existia ali, tinha o entendimento que o templo ou o tabernáculo era a morada de Deus. Ele estava somente ali. Não, Deus não se resume a um lugar, Deus não se resume a um tempo e espaço, Ele está em todos os lugares. Mas por Ele ser transcendente e ser totalmente diferente da sua criação, nós entendemos que há um plano todo especial onde Deus habita com toda a sua glória. Como já disse, Deus ele está em todos os lugares. Mas mesmo nesse local, nesse ambiente distinto de nós, seres humanos, onde nós não estamos nesse tempo e espaço aqui, Deus ainda está muito próximo, Ele está presente, porque Ele é um Deus presente da sua criação, está ao lado da sua criação.
Então, após Jó passar por tudo que passou, depois de todo o diálogo de sua mulher, se nós olharmos no livro de Jó, desde o seu princípio, né, dos seus amigos e depois até mesmo do próprio patriarca, agora Deus ele se revela a Jó e vem então se revelar para ele. Ou seja, Deus ele remove o véu de sobre si e se manifesta a Jó. O sentido da palavra manifestar é esse, de descobrir alguma coisa e se mostrar. Então é isso que Deus tem feito, faz e fez no caso aqui com o Jó. Então, de modo geral, nós podemos dizer que Deus ele se revela de duas formas. Então, há uma maneira mais didática para nós compreendermos, porque Deus ele vai se revelar da maneira, da forma a qual ele assim quiser. Mas aqui eu coloquei 2 pontos. Então, o primeiro ponto é a revelação geral e o segundo ponto é a revelação especial. Então, na primeira, Deus ele se revela por meio da sua criação. Por mais que o homem não aceite ou tente negar Deus, a criação, a natureza, ela exprime Deus, ela revela Deus em toda a sua majestade, em todo o seu glamour, em todo o seu poder. Nós vemos e compreendemos que tudo isso não pode ser, de modo algum, obra do acaso. Há um design inteligente, há alguém por trás, criador de todas essas coisas, que funcionam perfeitamente. Se nós sairmos daqui da Terra e formos para o espaço, para o cosmos, gente, é impossível aquilo tudo ser formado tão somente por meras explosões e do acaso, de maneira nenhuma. Então, voltando aqui, na primeira Deus se revela por meio da sua criação, sendo que a segunda Deus se apresenta a um indivíduo. Ele pode se manifestar, se apresentar, se revelar a um ser, a uma pessoa, mas também ele se revela por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus do propósito que ele tem para o homem. O que nós vemos aqui em Jó é o Todo-Poderoso se apresentando a um ser tão pequeno e pecador como Jó, e sendo de mesmo modo conosco. Deus ele se apresenta a nós. Se nós olharmos no Salmo 40, o salmista fala que Deus se inclina para ele. E assim o é. Quando nós vemos então Jesus Cristo, ele desce e vem até o homem. Quando estamos ali com Moisés, Deus também desce, se manifesta, se revela. E assim com vários outros patriarcas e com várias outras pessoas, Deus ele tem se revelado e se manifestado. Compreender Deus para o homem é muito difícil, pois nós estamos nos remetendo a um ser totalmente diferente do que somos. Em sua essência e plenitude, é totalmente diferente. Então a visão que o homem tem é muito pequena. Por mais que tentemos explicar, falar de Deus, Deus ele não pode ser explicado, teorizado, muito menos comprovado por métodos científicos. Deus pode ser percebido, sentido, vivido a partir do momento em que ele se revela e há uma predisposição do indivíduo em se relacionar com ele. Então Jó acreditava que conhecia Deus, mas somente em meio à tempestade e luta que ele pôde ver Deus. E aí então Deus se revela, no caso a Jó. Jó compreendeu. Jó ele compreendeu, ele compreende quem de fato é Deus nesse momento tão difícil da sua vida, onde o próprio Deus se manifesta e se revela a ele. Então, Deus precisa revelar-se. Deus ele tem que se apresentar ao homem. Por quê? Porque existe o pecado. O pecado no homem que embota, distorce, não permite que o homem e a mulher possam enxergar esta percepção de Deus. Né? Como já disse, pois o homem ele é pecador, ele é falho.
E Deus é santo, glorioso. E pelo homem ser pecador e falho, ele vai buscar o quê? Ele busca compreender apenas as coisas que lhe são favoráveis à carne. Então Deus ele é transcendente porque ele está em um patamar inalcançável pelo homem, devido à nossa natureza, né? Pelo que o homem é, falho, ok? Ele está totalmente longe dele. O homem que está longe de Deus. Como eu já disse, Deus está em todos os lugares, em todo lugar. Então, Deus se torna transcendente por essa questão. Pelo homem ser pecador, falho, miserável, então o homem está distante de Deus, mas Deus está em todo lugar. Se, deste modo, o homem está distante de Deus, Deus precisa se revelar ao homem. Então ele se mostra como ele é, num propósito do quê? De dirigir a vida do homem, de mostrar os seus planos e fazer com que o homem lhe responda positivamente no intuito de mudar o curso da vida do indivíduo, desse homem, dessa pessoa ao qual Deus se revela, para melhor, fazendo com que ele entenda que tudo depende do poder de Deus. Então, esse é o pano de fundo dessa nossa lição, onde a ideia é mostrar que o homem, por mais conhecedor, por mais que tenha toda a tecnologia, por mais que saiba, não sabe tudo e tudo depende do poder de Deus. O tópico de número 1, ele vem com o título A Revelação de um Deus Pessoal. Então, diferentemente de outras religiões, e assim hoje eu posso dizer, né, que o cristianismo, no caso, ele possui um Deus relacional. Então, desde o princípio, Javé ele é um Deus relacional. E ele se identifica com seus filhos e com todos aqueles que o buscam. Então, nós vemos em 2 Crônicas, no capítulo 7, e o verso... 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14 a 17. Nós temos Jeremias, capítulo 33, verso 3, temos Provérbios 8, 17. E a todos os que buscam o Senhor, ele faz sua voz conhecida, né? Do mesmo modo que Deus falou com Jó e com outros. Então é possível também, em nossos dias, Deus falar. Ele tem falado, ele fala todo o tempo. A questão é a sensibilidade de parar para ouvir a voz de Deus. Então, por mais que muitos neguem a Deus, ele fala com a sua criação por meio da exuberância da natureza e na perfeição das coisas criadas, além do poder, da grandeza dos astros e da perfeição do ciclo das coisas, do ciclo da vida, como nós vemos em Salmos 19, do verso 1 aos seus. Então, Deus fala por meio da sua palavra, orientando, admoestando e revelando os planos excelentes que o Senhor tem para toda a humanidade. Jeremias 29, verso 11, retrata isso muito bem. Então, a cada versículo que eu estou relatando aqui, aí você que está assistindo pode pausar o vídeo, fazer a conferência da leitura bíblica, porque devido ao nosso tempo nós não conseguimos estar lendo todos os versículos, mas voltando aqui, Jeremias 29, verso 11, ele vai retratar isso muito bem, do que Deus tem planejado para a sua humanidade. Então Deus tem falado desde a fundação de tudo, quando disse haja a luz, lá em Gênesis no capítulo 1 e o verso de número 3. Então a teologia no período de Jó entendia que Deus era inalcançável, porém nós sabemos hoje por meio da Bíblia Sagrada e também pelo próprio relato de Jó, que por mais falho que o homem seja e esteja, né, afetado pelo pecado, Deus ainda fala com ele, né? A ideia de um Deus punitivo e transcendente nos é mostrado hoje como um Deus relacional. Então o Senhor se identifica tanto com o ser humano que somente depois de tudo estar criado na terra, né, e ele mesmo dizer que era bom, muito bom tudo que ele fez, então ele faz o homem. Então Deus ele tem todo um zelo pela humanidade, pelas coisas criadas, pela natureza, o ciclo que assim funciona.
Então, não podemos de maneira nenhuma tentar jogar em Deus a culpa das dificuldades que o próprio homem cria, porque tudo que Deus faz é bom, né? Tudo que Deus proporciona de fato é bom. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser o que é bom. O problema é que o homem, pelo pecado, e esse pecado afetou toda a criação. Então, hoje, a natureza geme, o homem geme, como Paulo nos relata, mas haverá um momento de restauração. Bom, eu já quero entrar no tópico de número 2, que vai falar a revelação de um Deus sábio e também fazer a ligação com o tópico de número 3 e logo em seguida nós entrarmos com a nossa conclusão. Nosso tópico de número 3, ele vai falar sobre a questão de a revelação de um Deus poderoso e justo. Nesse tópico de número 2, que nós vamos adentrar, que é a revelação de um Deus sábio, lá em Jeremias, no capítulo 9, do verso 23 ao 24, nós temos um exemplo excelente. Por quê? Porque a sabedoria, ela provém de Deus. O homem pode ser inteligente, o homem pode ter todo o conhecimento, mas a sabedoria, ela provém de Deus. Então, por mais sábio que possa ser o homem, ele não se equipara ao Eterno. Então, nesse capítulo 38, Deus mostra a Jó que por mais que ele possa ter sabedoria e conhecer muitas coisas, todo o saber e o domínio pertence a Deus. Ter conhecimento, isso aqui é uma frase bem interessante, ter conhecimento de nossa própria ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. E é isso que Deus, ao se pronunciar e ao se revelar a Jó, quer mostrar. Deus de modo nenhum quer envergonhar a Jó, Deus de maneira nenhuma quer depreciar o que Jó conhece, e muitas coisas que ele fala ali é coerente. Mas a grande questão ali é que Jó vem questionar a Deus sobre a questão da justiça, que não era justo o que ele estava passando, o que estava acontecendo. E aí então Deus interpela Jó e vem mostrando. Então, se você entende o que é justiça, então me explica o que foi isso, como é isso. E aí então, onde entra a lição de Deus para mostrar para Jó que de fato então ele não era tão justo assim e que Deus de maneira nenhuma ele vai ser injusto com a sua criação. Então Jó se queixa do modo como Deus estava agindo, pois de fato nós, seres humanos, não compreendemos o modo de Deus agir. Bem porque as respostas que Deus nos dá, elas não são como um teorema bem elaborado, explicado para nossa compreensão. Na verdade, a presença de Deus basta, porque Ele próprio é a resposta. Muitas pessoas têm essa dificuldade, essa falta de sensibilidade de compreender isso. E aí então quer negar a Deus ou questionar a Deus. Nós preferimos, muitas vezes, que Deus fale conosco por meio do brilho do sol. Mas por vezes Ele precisa falar por meio da tempestade. E foi isso que nós lemos ali então nesse texto oro. E algumas versões, esse versículo de Jó 40 e o verso 6, nós vemos então ali que Deus falou com Jó no redemoinho. Nós vemos que essa tradução ela veio como tempestade. Isso faz muito sentido também, né? Então, tudo isso que Deus vem tratando com Jó a partir do capítulo 38, e assim vai no 39 até o 41, nós podemos sintetizar todo esse discurso de Deus em 3 perguntas. Basicamente é isso, são 3 perguntas que Deus vem interpelar a Jó. A primeira pergunta, que seria do capítulo 38, do verso 1 ao 18, a pergunta é a seguinte. Então a gente pode pegar isso tudo, fazer um resumo, uma síntese, e aí sairia o quê? Você é capaz de explicar a minha criação? Então Jó não foi capaz de explicar a criação de Deus. A segunda pergunta que sai dessa síntese de todo esse texto é a seguinte: você é capaz de supervisionar a minha criação?
E os demais, até o 41, seria: você é capaz de subjugar a minha criação? Então, diante desse questionamento, Jó se cala, né? Porque ele não tem resposta para Deus. O homem não consegue, de maneira alguma, responder a Deus. Por quê? Porque Deus ele é soberano, Deus é glorioso. Todo saber provém dele. E o homem ele precisa compreender que por mais que ele tenha todas essas informações, por mais que ele tenha todo o conhecimento, de maneira alguma se equivale ou se equipara àquilo que Deus é. Então, só para repetir essas 3 perguntas, você é capaz de explicar a minha criação, que é do capítulo 38, do verso 1 ao 38. Você é capaz de supervisionar a minha criação, que é do capítulo 38, do verso 39. E aí pega o capítulo 39 e até... o capítulo 38, do versículo 39, e o capítulo 39 até o último versículo, que é o 30. E depois nós temos então a terceira pergunta: você é capaz de subjugar a minha criação? Que seria do capítulo 40, do verso 6 até então o capítulo 41, e o último versículo 34. Basicamente é isso que Deus ele vem falar com Jó. Então, diante de todo esse questionamento, Jó se cala, porque sabemos que toda a tecnologia e o conhecimento das coisas na época de Jó era bem limitado. Então, ao compararmos com os nossos dias, nós podemos ver hoje que o homem consegue ele ir e retornar do espaço, coisa que na época de Jó isso era impensável. Hoje o homem consegue reproduzir vários animais em cativeiro, ele consegue dominar alguns animais, algumas bestas feras, que tanto Deus questiona essa questão para Jó. Mas tanto lá quanto no tempo de hoje, né, mesmo assim o homem ele não possui todas as respostas do mesmo modo que Jó não pôde, né? O homem de hoje ele questiona a Deus e até duvida da sua justiça, porque ele possui uma visão muito limitada, porque ele quer se basear no seu conhecimento e se esquece que a fonte de todas as coisas é Deus. Os homens podem possuir qualidades e até posição, mas apenas Deus possui atributos. Isso é bem legal de dizer. E um dos atributos de Deus é a justiça. Porque Deus é a justiça. Ele é a própria justiça. Então Jó ele era justificado pela fé em Javé, como nós somos justificados em Jesus Cristo. Por que Jó era em Javé? Porque naquele período não tinha ainda essa visão de Cristo, mas sabia-se de um Salvador, de um Redentor. Então hoje nós em Cristo nós somos justificados. Temos essa qualidade e essa posição. Agora Deus possui o atributo que é a justiça. Isso é dele. Ele é a própria justiça. Então não tem como o homem questionar a justiça para aquele que é a própria justiça. Então Romanos no capítulo 3 e verso 10 nos fala que não há um justo sequer. Uma coisa bem interessante que eu quero colocar aqui é que não há uma ciência melhor do que a astronomia, pois por meio dela o homem percebe o quão pequeno ele é, e a astronomia mostra que o homem não é nada, e revela a grandeza desse ser maravilhoso e criador que é Deus. Para nós entrarmos na nossa conclusão aqui, Deus mostra para Jó que nada foge do seu controle, tudo está sendo orquestrado com maestria desde a criação, e todo o processo da vida está diante da sua supervisão, a supervisão do Todo-Poderoso. Então Jó pensava que ele estava sozinho, mas o Senhor sempre esteve ao seu lado, sempre esteve do lado dele. Então as circunstâncias da vida, grave isso muito bem, as circunstâncias da vida não definem se Deus está perto ou longe de nós. Era a visão que se tinha nesse período, isso percorreu durante muito tempo, chegou até o período de Jesus,
porque isso era ensinado e que aquele que possui bênçãos, Deus está do lado, aquele que possui miséria, pobreza, dificuldade, Deus está longe dele. Não é assim. O que vai definir a minha distância de Deus é a minha condição espiritual, e isso sim. Tanto que a palavra nos pede que devemos se achegar a Deus, e então o diabo nos afastará de nós. Vimos que Deus estava com Jó na sua riqueza, na sua pobreza. Isso também nos mostra que basta crer e confiar nele, pois ele nunca nos desamparará. Então Josué no capítulo 1, no verso 5, a parte final vai retratar isso. Deuteronômios, capítulo 31, verso 8, também vai relatar isso na sua parte final. E Hebreus, no capítulo 13, verso 5, vai retratar também que Deus não nos deixa e não nos desampara. Então o que vimos hoje é que Deus, por mais que seja transcendente, que esteja numa posição maior do que o homem, mais além do que o homem, ele é imanente, ou seja, ele está próximo, ele está perto, porque ele se relaciona com a sua criação. Sendo assim, cabe ao homem o que? Louvá-lo em todo o tempo. Meus amados irmãos, esta é a nossa lição. E já caminhando para o fim, eu quero desejar a todos vocês que têm nos assistido um Feliz Natal e que Deus continue abençoando a cada um de vocês, por mais que a situação que o planeta esteja passando hoje seja bem adversa, Deus ainda está no controle, porque isso com certeza não é obra das mãos dele. Porventura, talvez possa ser obra das mãos dos homens, mas Deus ainda está no controle, guardando e livrando o seu povo. Meus amados irmãos, a nossa lição é essa, que Deus possa abençoar a todos e um forte abraço.